Cooperador da Congregação Cristã no Brasil que me processou perdeu mais uma. E eu vou mostrar para vocês aqui o documento, vamos ler o documento e eu vou explicar para você qual é a situação desse cooperador agora. O nome do cooperador é José Bonfim. Ele é de Ribeirão Preto. A comum dele ali é Índio Galdino. E eu fiz análise de uma pregação. Uma análise com todo, né? Eu não infringi nenhuma regra, eu não infringi nenhum código civil, nem código penal. Eu fiz absolutamente dentro das normas da lei. A prova disso aqui, o processo. Ele perdeu o processo em primeira instância, perdeu o processo em segunda instância, ele recorreu em segunda instância, perdeu também. E agora o pedido para que subisse o processo às instâncias, né, de especiais também foi negada ao cooperador. As chances dele agora são praticamente nulas e eu vou explicar isso aqui para você. Caso você queira ver o vídeo na íntegra da minha análise, eu vou colocar ele aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir o próprio vídeo aonde ele me processou, querendo remover o vídeo do ar. E por que ele queria remover o vídeo? Eu acho, aí é um achismo meu. Como eu mostrei no vídeo que o cooperador atacou o Ministério dos Anciões, ou seja, toda a classe dos anciões, incitando o povo a não obedecer os anciões. Dizendo que não é porque é ancião que a gente vai obedecê-lo. E eu acho que isso pegou muito mal para ele, e na correria para querer que eu removesse o vídeo do ar, ele entrou com esse processo, mas perdeu. Então, como ele queria abafar o caso, ele acabou aumentando o caso, porque esse vídeo já rendeu outro vídeo, porque quando ele colocou o processo eu tive que avisar vocês, rendeu outro vídeo, que rendeu outro vídeo quando ele perdeu na primeira instância, que rendeu outro vídeo quando ele perde na segunda instância, e agora rende mais outro vídeo quando ele perde no pedido para subir às instâncias superiores. Resumindo em uma frase popular, o tiro saiu pela culatra. Quando ele quis abafar, aí que ele colocou a coisa para cima. O cooperador atacando toda a classe de ministério de anciões da Congregação Cristã no Brasil. Bom, eu vou analisar agora o recurso que ele interpôs pedindo, né, admissão do recurso. Nós vamos analisar e eu vou comentar com vocês. Bom, irmão, aqui está o documento. Deixei ele bem grande para que você consiga ler, ok? Eu deixei ele bem grande aqui e a gente vai ler esse documento oficial da Justiça. É uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ok? Tá aqui o documento, recurso extraordinário, tem o número do recurso aqui. E vamos ler aqui de início. Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Bonfim Cruz, com fundamento no artigo, aí tem o número aqui, da Constituição Federal, né? É contra o vosso acórdão proferido, ou seja, ele está pedindo recurso contra a decisão desse tribunal, né? E ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para que seja possível e admitido levar as instâncias superiores para que elas analisem se a decisão estava correto ou não, ou seja, eles estão reclamando de alguma coisa e não tem nada para reclamar. Se você vê a decisão da primeira instância, foi uma paulada, na segunda instância foi outra paulada, porque eles não tinham que reclamar, né? Aí tá falando, o recurso não reúne condições de admissibilidade. Então o juiz já falou, o recurso não. Aí vai, alegação de ofensas ao artigo 5º, né? E assim por diante. Aí o juiz, ele vai dizer por que ele está negando, né, a condição de elevar a terceira instância. E ele já começa dizendo aqui, ó, pelo exposto, inadmito, né, está até em negrito aqui bem grande, ó, inadmito significa que ele não permite, como se pudesse dizer assim a palavra, ou seja, eu não concedo, eu não permito, é inadmito, né? O recurso extraordinário, com base no artigo, aí vai falando aqui por quê, né? Ele vai correndo aqui, aí tem as jurisprudências aqui, né? Com Carmen Lúcia, Celso de Mello,
Eles vão falar, ou seja, eles estão se baseando em outros processos também parecidos com esse, né? Trata-se de recurso especial interposto por José Bonfim Cruz, com fundamento e papapá, aí vai falando aqui um punhado de coisas, ó, até chegar na decisão, tá? E eu vou explicar para vocês, depois que eu terminar de ler essa decisão aqui, ó, tá aqui, ó, pelo exposto, inadmito o recurso especial com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil, né? Aí vai falando aqui, ó, alerta que essa presidente não reconhecerá de eventuais embargos declaratórios, né, opostos contra a presente decisão, ou seja, eles não vão aceitar mais, né, embargos, tá? Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisões de inadmissão de recursos especiais não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, ou seja, o prazo vai continuar, ou seja, não vai parar o prazo, o tempo que ele tem, né, para fazer como é que fala? Entrar com pedido em uma instância superior, né? Então vai continuar correndo o prazo, ou seja, correndo o risco aqui, né, de acabar o processo, né? O processo acabar. Então, essa aqui é a decisão, ok, irmãos? Estou colocando aqui para vocês, todo mundo tem acesso, isso aqui é um dado público, tá? Isso aqui não é nada que esteja em sigilo, ok? Então tá aqui, tanto o meu nome aqui, como o nome do cooperador, José da Cruz Bonfim, tá? Tá tudo aqui. Agora eu vou explicar para vocês, aqui, né, o que aconteceu aqui e o que ele pode estar fazendo ou não. É praticamente nula a chance deles, né? Caso bem remoto consiga subir isso às instâncias superiores, eu quero dizer uma coisa para o senhor José Bonfim: lá eu estarei me defendendo. Assim como em outros processos que chegaram nas instâncias superiores, nós estamos lá nos defendendo. E vamos continuar nos defendendo de todos os ataques que foram feitos a mim. Isso se chama, o que vocês estão fazendo da Congregação Cristã no Brasil, chama-se assédio processual. Vários processos que vocês já sabem que não vão ganhar, mesmo assim estão processando. A gente não sabe dizer se a Congregação Cristã no Brasil pode ser que esteja por trás disso. Como que a gente vai saber? Se tem evidências de que a congregação pagou o processo particular do ancião Salvador Bueno, porque nós temos a prova desse caso, por isso a gente pode estar falando, né? Mas o que impede dela estar fazendo isso em todos os outros processos? Agindo por trás. O que impede? Né? Eu não sei. Fica aqui a pergunta para a administração da Congregação Cristã no Brasil. Vocês estão por trás desse caso do José Bonfim? Como vocês estiveram por trás do caso do senhor Salvador Bueno, que vocês pagaram as custas processuais de um processo particular do ancião da CCB? Bom, vamos ver agora aqui, né? Vou fazer alguns comentários. Bom, esse documento que você acabou de ver foi um pedido que o senhor José Bonfim fez à presidência da seção do direito privado, tentando subir um pedido de recurso especial para o STF e um recurso especial para o STJ, né, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Judiciário. E ambos tiveram a subida a Brasília negada, foi inadmitido. Ou seja, a decisão mantém o que foi decidido anteriormente a meu favor, pois o tribunal entendeu que os recursos da parte do senhor José Bonfim não preenchia os quesitos, né? Acho que é assim que pode dizer, os quesitos legais para poder, ou seja, eles analisaram e falaram, não tem aqui as condições legais para a gente atender esse seu pedido, por isso a gente vai inadmitir, a gente vai negar esse seu pedido. E nessa decisão eu até anotei ali, o tribunal, ele bloqueou o reexame de provas e fatos, ou seja, eu até bloqueei o tribunal usou a súmula 279 do STF e a súmula 7 do STJ. Isso significa que eles tentaram discutir provas e fatos em uma instância que não permite isso.
Ou seja, ali não é mais o lugar de discutir fatos e provas. E por isso, isso foi negado. O advogado do senhor José Bonfim deveria saber disso. Ele deveria saber que aquele local e aquela instância, aquele pedido, né, não cabe mais o reexame de provas e de fatos. Ali sim discute outras coisas, se é constitucional ou não, a decisão do juiz, né, outras coisas, mas não discute provas e outros tipos de argumentos comprobatórios, né, assim dizendo. E aí, a decisão mostra também uma falha técnica do senhor José Bonfim, eu falo isso também ao advogado, né, que eles não conseguiu demonstrar adequadamente a violação das leis que ele estava dizendo, né? Ou seja, ele não conseguiu mostrar e explicar aonde que foi violada as leis dentro desse processo. Aonde que foi violado? Não conseguiu. É a mesma coisa quando tentou dizer que eu caluniei, difamei, mas não conseguiu provar. Não conseguiu mostrar a calúnia, nem tampouco a difamação, né? Porque não existe nenhuma difamação, não existe uma palavra que eu tenha dito ou qualquer coisa que eu tenha ofendido, nada. E aí eles recorrem tentando dizer que as leis, ou alguma lei foi atropelada, ou alguma coisa do tipo, mas ele não conseguiu demonstrar no processo qual foi essa lei. Qual foi a lei que você diz, né, mas não conseguiu provar qual foi a lei que foi atropelada ou violada. E aí, no caso do recurso especial, o advogado do senhor José Bonfim não conseguiu mostrar ou provar que outros tribunais decidiram de forma diferente. Que essa, no caso, seria a tese. Mostrar, aqui foi decidido em meu desfavor, mas tem outras decisões muito diferentes dessa, contrárias, para, ou seja, colocar em xeque a decisão que foi tomada. Mas ele não conseguiu mostrar. Ele não conseguiu provar que em outros tribunais a decisão foi diferente dessa. Ou seja, não tem como admitir uma coisa que você não consegue nem provar, nem mostrar, para ter um questionamento. Agora, embora não exista uma multa nesses casos, né, para estar punindo, né, esse tipo de tentativa, né, de driblar aí o judiciário, todavia tem uma penalidade. O juiz alertou nessa decisão que não vai aceitar embargos de declaração, né, deixa eu ver se é exatamente isso, embargos de declaração contra essa decisão. Ele não vai aceitar, né? Então isso aí já é uma penalização contra o senhor José Bonfim. Outra coisa, o juiz, ele destacou, deixou claro que o prazo vai continuar correndo. O prazo vai continuar correndo, ou seja, o que pode levar ao encerramento definitivo do processo. Ele falou que não é porque você vai estar movimentando um recurso, né, o embargo, que vai parar o prazo. Não, o prazo vai continuar correndo, até porque os pedidos que você está fazendo, ou seja, o que dá a entender é que está tentando ganhar tempo, mas os juízes ali, né, peritos na justiça, excelentes, percebendo talvez essa manobra, já decidiu ali que vai continuar correndo o prazo, ou seja, as chances são gritantes de simplesmente o processo encerrar em definitivo. Ou seja, as chances do senhor José Bonfim são praticamente nulas. Então ficou assim. O recurso que eles recorreram ao STF, né, foi inadmitido, né, ou seja, a pretensão de reexaminar os fatos foi impedido, tendo base como a súmula 279. E o recurso especial ao STJ também foi inadmitido. Ou seja, pela pretensão de reexame de provas, também a mesma coisa. A súmula 7, falta de prova de divergências. Ou seja, não conseguiu mostrar uma outra decisão divergente para poder criar ali o debate. Não conseguiu. A conclusão é: José Bonfim perdeu, e perdeu feio. E as chances agora são cada vez mais remotas de conseguir alguma coisa. Ou seja, o único recurso que tem aqui é pedir recursos contra a inadmissibilidade de levar o recurso à segunda instância. Não tem nem como ele entrar com recurso contra a decisão. Pode ser que ele entre com recurso contra a negativa,
né, para tentar ganhar a negativa novamente. E isso não tem nada a ver com a decisão, ou seja, a decisão de que o senhor José Bonfim permanece inalterada. Praticamente chances nula do senhor José Bonfim, da comum dele é Índio Galdino, Ribeirão Preto. Tentou censurar o crítico e perdeu feio. Tentou ajuizou um processo sem base, sem fundamentações alguma, num vídeo onde eu emito a minha opinião, faço a minha análise, não foi feito nenhuma ofensa ao senhor José Bonfim, nem à Irmandade daquela localidade, nada. Simplesmente um culto barulhento, cheio de gritaria, ataques aos anciões da própria congregação cristã no Brasil. Sinto muito se o senhor se envergonhou disso, que tentou remover o vídeo do ar, mas a censura não cabe mais hoje, ok? Você tem que responder pelas coisas que você fala. Não adianta entrar com ação para tentar remover uma coisa, onde eu só mostrei o que você disse e o que você falou. Simples assim. Tá aí mais uma vitória. Eu peço que vocês me ajudem, gente. Por favor, contribuam com esse canal. Como nós estamos vendo aí, Deus está ajudando, mas é porque vocês também estão me ajudando aqui com os recursos que eu preciso para me defender desse assédio processual que estou sofrendo aqui por falar a verdade a vocês, por analisar a verdade e os fatos, né? Vários processos, intimidação, mas graças a Deus, Deus está mostrando a essas pessoas, a justiça também, que fez um trabalho excelente, mostrando a vocês aí que sim, né? Esses ataques não passam de pura retaliação. Não tem base, não tem fundamento algum. É a tentativa de censura, simples e pura. Tá aqui embaixo o Pix para você contribuir, ok? Os CCBanos ficam loucos quando eu coloco o Pix aqui, porque eles não querem que vocês ajudem. Eles não querem. O ódio dessas pessoas é muito grande. Eles querem que fique aí, né, que vocês não me ajudem e assim eu não tenha condições de me defender. Mas eu estou me defendendo porque vocês estão me ajudando a me defender. Então, por favor, irmão, né, não deixe de fazer sua contribuição para que eu continue esse meu trabalho tão relevante que está ajudando tanta gente. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.